Quando chegamos à mediana idade, muitas vezes sentimos como se estivéssemos no meio de uma encruzilhada invisível. Um momento em que o mundo externo parece familiar, mas algo dentro de nós começa a sussurrar que algo precisa mudar. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, chamou essa fase de a segunda metade da vida, um período em que não se trata mais apenas de construir ou conquistar, mas de buscar um sentido mais profundo, uma reconexão com quem realmente somos. A primeira metade da vida, segundo Jung, é dedicada à formação da persona, aquele rosto social que mostramos para o mundo, focado no sucesso, no papel profissional, na construção de uma identidade definida. Porém, essa persona, embora necessária, pode se tornar uma prisão, uma máscara que esconde o verdadeiro eu interior. Quando a mediana idade chega, a voz do inconsciente começa a se manifestar de forma mais insistente, trazendo símbolos, sonhos e sentimentos que nos convidam a uma transformação interior. É nesse momento que muitas pessoas experimentam o que Jung chamou de crise da meia-idade, um movimento profundo e silencioso da alma que desafia as estruturas que até então sustentaram sua vida. Não se trata de uma crise negativa, mas sim de uma oportunidade rara e sagrada para despertar para uma nova etapa, para integrar partes esquecidas de si mesmo e encontrar um sentido renovado. Imagine a sua vida como um rio que até então corria de forma reta e previsível. A chegada da segunda metade da vida é como quando o rio encontra uma bifurcação inesperada. O caminho conhecido continua, mas há um convite para explorar novas águas, para navegar por territórios internos que nunca antes foram visitados. Jung acreditava que essa jornada para dentro é essencial para alcançar a plenitude e a verdadeira realização. Mas como podemos escutar essa voz interior que começa a se manifestar com mais força? Como podemos reconhecer os sinais do inconsciente que pedem para serem integrados? Jung nos ensina que a linguagem do inconsciente é simbólica e aparece em sonhos, imagens, sentimentos profundos e até mesmo em coincidências significativas, o que ele chamava de sincronicidade. Ao nos abrir para essa linguagem simbólica, começamos a perceber que a vida não é apenas o que vemos na superfície, mas um tecido rico e invisível de significados, uma dança entre consciência e inconsciente que nos guia para o equilíbrio e a integração. Esse equilíbrio é o que Jung chamou de individuação, um processo contínuo de nos tornarmos o que realmente somos, não apenas o que o mundo espera que sejamos. Este momento é delicado, porque exige coragem para olhar para dentro e reconhecer aquilo que muitas vezes foi ignorado ou reprimido. Não é fácil abandonar velhas certezas ou abrir mão de uma identidade construída ao longo de anos. Mas Jung nos lembra que a segunda metade da vida é, acima de tudo, uma oportunidade para renascer, para despertar para uma existência mais autêntica, mais conectada com a alma. Por isso, a mediana idade não é um fim, mas o começo de uma nova jornada, uma travessia profunda que, embora silenciosa, pode transformar toda a nossa existência. Na segunda metade da vida, Carl Jung nos convida a olhar para um fenômeno interno que ele chamou de encontro com a sombra. Não é uma sombra qualquer, mas aquela parte oculta de nós mesmos que foi negada, reprimida ou esquecida durante a juventude, muitas vezes porque não era socialmente aceita, ou porque simplesmente não estávamos prontos para lidar com ela. Jung acreditava que só enfrentando essa sombra podemos realmente integrar quem somos em nossa totalidade. Esse encontro com a sombra é o ponto de virada onde nos deparamos com nossas limitações, medos, ressentimentos e feridas antigas. Embora possa parecer assustador, Jung ensinava que essa é a única via para a verdadeira liberdade e para um sentido mais profundo na vida. Ignorar essa sombra apenas prolonga o sofrimento e mantém a alma em um estado fragmentado. Ao contrário do que muitos pensam, a segunda metade da vida não é um declínio inevitável,
mas uma chance de crescimento interior que pode ser muito mais rica do que a primeira metade. É nesse tempo que a sabedoria acumulada se torna uma força, não para reafirmar antigas certezas, mas para abrir espaço para o mistério, para o desconhecido dentro de si mesmo. Jung chamava essa capacidade de acolher o mistério de postura arquetípica do velho sábio. Essa postura é a chave para encontrar sentido na mediana idade, porque nos permite viver com humildade e aceitação diante do que não podemos controlar, ao mesmo tempo em que continuamos a agir com coragem e integridade. Jung dizia que o sentido da vida não é algo que simplesmente encontramos lá fora, em conquistas ou posses, mas algo que floresce quando nos permitimos caminhar para dentro, para o silêncio da alma. Você já percebeu como, nessa fase da vida, sonhos antigos podem perder a força e outras prioridades começam a surgir? Muitas vezes, o que parecia essencial na juventude se mostra insuficiente para nutrir o espírito. Surge então a busca por um significado que envolva não só a si mesmo, mas a conexão com algo maior, seja a família, a comunidade, a natureza ou mesmo o mistério do próprio existir. Essa busca, para Jung, é parte de um processo que ele chamou de transcendência, onde nos movemos para além dos limites do ego e do individualismo para nos sentirmos parte de uma totalidade maior. É a hora em que a vida convida a uma entrega diferente, uma abertura para o fluxo da existência que não pode ser controlado, apenas vivido com presença. Mas, para que essa transcendência aconteça, é preciso coragem para deixar para trás velhas identidades e histórias que já não servem mais. Jung sabia que essa transformação é dolorosa, pois implica em morte simbólica, o fim de uma versão de si mesmo para que outra possa nascer. No entanto, é justamente nessa morte interna que reside a semente do renascimento. Nesse processo, os sonhos e as imagens simbólicas que aparecem no inconsciente se tornam companheiros essenciais. Jung dizia que os sonhos da segunda metade da vida são como um mapa secreto, oferecendo pistas sobre o que precisa ser integrado, curado ou desenvolvido. Prestar atenção a esses símbolos pode revelar o caminho para o sentido que tanto se busca. Mas a transformação não ocorre apenas no interior. Ela se manifesta também nas relações, nas escolhas de vida e na forma como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Jung apontava que a segunda metade da vida é um convite para uma nova qualidade de presença, mais profunda e autêntica, capaz de inspirar e transformar quem está ao nosso redor. A beleza desse período é que ele nos convida a ser quem realmente somos, sem as máscaras que usamos para agradar, competir ou controlar. É uma oportunidade para viver com mais integridade, compaixão e verdade. Uma vida que honra tanto as sombras quanto a luz dentro de nós. Enquanto muitos temem o envelhecimento, Jung nos lembra que cada etapa da vida tem seu próprio valor e propósito. A mediana idade, com seus desafios e revelações, é talvez o momento mais rico para cultivar a alma e encontrar aquele sentido profundo que transcende o tempo e as circunstâncias externas. Imagine por um instante que essa fase seja como uma noite estrelada, onde as luzes que vemos são as partes de nós que finalmente aceitamos e integramos. Cada estrela é um símbolo, uma memória, uma emoção que compõe a vastidão do nosso ser. E nesse céu interno, a segunda metade da vida é o convite para admirar essa beleza, para navegar com coragem e entrega. Ao avançar na segunda metade da vida, um dos maiores desafios que enfrentamos é o equilíbrio entre o mundo interno e externo. Jung nos ensinou que, durante a juventude, nossa energia está amplamente focada no mundo externo, carreira, família, status social, mas na maturidade surge a necessidade urgente de voltar o olhar para dentro, para o inconsciente. Esse movimento interno não é um retrocesso, muito pelo contrário, é um avanço rumo à totalidade.
Jung chamava esse processo de individuação, que significa tornar-se inteiro, integrar os diversos aspectos da psique que durante anos ficaram fragmentados ou desconhecidos. É um chamado para que deixemos de ser apenas a persona, aquela máscara social, e nos tornemos o verdadeiro eu. Mas essa individuação não acontece de forma automática. Exige coragem, paciência e disposição para enfrentar as próprias sombras, para aceitar as imperfeições, os medos e os desejos ocultos. Jung acreditava que esse encontro com o inconsciente é, na verdade, o caminho para a liberdade interior. Uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas da aceitação profunda de si mesmo. Ao longo dessa jornada, os sonhos ganham uma importância fundamental. Eles são como mensageiros que falam na linguagem simbólica do inconsciente, trazendo insights, alertas e orientações. Jung nos ensinava que prestar atenção aos sonhos e interpretá-los com sensibilidade pode revelar o que o consciente ainda não percebeu ou deseja evitar. Imagine que cada sonho seja uma conversa íntima entre você e sua alma. Um diálogo que acontece no silêncio da noite, quando a mente consciente se aquieta e o inconsciente pode se expressar livremente. Esse diálogo é precioso porque nos oferece pistas sobre quais partes de nós precisam ser acolhidas, transformadas ou libertadas. Além disso, Jung ressaltava a importância dos arquétipos, imagens universais que habitam o inconsciente coletivo e influenciam nossa psique. Na segunda metade da vida, certos arquétipos ganham destaque, como o do sábio, do velho ou da anciã, que simbolizam a sabedoria que nasce da experiência e da integração dos opostos internos. Ao conectar-se com esses arquétipos, o indivíduo encontra forças para transcender limitações e criar uma nova forma de viver, que honra tanto as sombras quanto a luz dentro de si. Essa reconexão é o que permite que a vida se torne mais plena, rica em significado e em propósito. Mas encontrar sentido na mediana idade não é apenas um processo individual. Jung também nos lembra que somos parte de um todo maior e que nossas transformações internas repercutem no mundo à nossa volta. Quando vivemos alinhados com nossa alma, influenciamos positivamente nossas relações, famílias e comunidades. É nesse ponto que a segunda metade da vida se revela não só como um tempo de autoconhecimento, mas como uma oportunidade para contribuir com o equilíbrio e a harmonia do mundo. Jung acreditava que, ao nos conectarmos com nosso propósito mais profundo, nos tornamos agentes de transformação, irradiando luz para além de nós mesmos. Portanto, ao enfrentar os desafios desse período, é fundamental cultivar uma postura de abertura, humildade e confiança no processo da vida. Jung dizia que a vida é um constante processo de vir a ser e que cada etapa traz seus próprios dons e lições. Mesmo que a mediana idade traga dúvidas, perdas ou mudanças inesperadas, ela também oferece a chance de renascer, de reconstruir a vida com mais autenticidade e sabedoria. Esse é o momento de deixar para trás expectativas externas e abraçar o que verdadeiramente ressoa com a alma. Por fim, Jung nos convida a viver com um sentimento de reverência pelo mistério da existência. Encontrar sentido na segunda metade da vida é, antes de tudo, aceitar que nem tudo será compreendido com a mente racional, mas pode ser vivido com o coração aberto e a alma desperta. Esse despertar é o verdadeiro presente que a mediana idade nos oferece, uma oportunidade única de alinhar nossa vida com o fluxo profundo do universo, tornando-nos co-criadores conscientes do nosso destino. Ao nos aprofundarmos nesse processo de busca pelo sentido na mediana idade, Jung enfatiza a importância do diálogo interno, essa conversa contínua entre o consciente e o inconsciente, que, quando equilibrada, conduz à harmonia e ao autoconhecimento. Ele acreditava que o inconsciente não é apenas um depósito de conteúdos reprimidos, mas uma fonte viva de sabedoria, criatividade e renovação,
É nesse diálogo que o símbolo tem um papel fundamental. Para Jung, os símbolos são pontes entre o consciente e o inconsciente, portas que se abrem para dimensões mais profundas da psique. Durante a segunda metade da vida, prestar atenção aos símbolos que surgem nos sonhos, nas sincronicidades, nas imagens internas, pode revelar o caminho para a transformação. Imagine, por exemplo, uma pessoa que começa a sonhar repetidamente com uma ponte. Esse símbolo pode não ser apenas uma imagem aleatória, mas um convite do inconsciente para atravessar uma passagem, uma mudança interior que a pessoa precisa realizar para avançar na sua jornada de individuação. Jung também ressaltava que o processo de encontrar sentido na mediana idade exige uma reconciliação dos opostos internos. Muitas vezes, carregamos dentro de nós polaridades, luz e sombra, masculino e feminino, razão e emoção, que precisam ser integradas para que a psique se torne mais completa. Essa integração é um trabalho delicado, pois implica em aceitar tanto as qualidades luminosas quanto as sombras, sem rejeitar nenhuma parte. Jung dizia que só quando aceitamos plenamente nossa complexidade é que podemos nos tornar inteiros e viver em equilíbrio. Nesse sentido, a mediana idade é um convite para uma profunda aceitação de si mesmo, um processo que muitas vezes exige superar julgamentos e expectativas que nos foram impostos desde cedo. É um caminho de autocompaixão, onde aprendemos a ser gentis com nossas falhas e vulnerabilidades. Outro ponto essencial que Jung destacou é a importância do sentido espiritual nessa fase da vida. Ele não falava de uma religião específica, mas de uma dimensão espiritual que transcende o ego e conecta o indivíduo com algo maior, um mistério que dá profundidade e propósito à existência. Essa espiritualidade é vivida de forma única por cada pessoa, mas está sempre ligada à experiência de transcendência, aquela sensação de que somos parte de um todo maior, uma teia invisível que nos conecta a tudo e a todos. Para Jung, cultivar essa conexão espiritual é fundamental para encontrar plenitude na segunda metade da vida. Além disso, Jung alertava para o perigo de ficar preso à busca por segurança e estabilidade externas nessa fase, pois isso pode impedir o crescimento interior. O verdadeiro sentido não se encontra na estabilidade material, mas na capacidade de se abrir para o desconhecido, para o fluxo da vida que está sempre em transformação. É justamente essa abertura para o mistério que permite que novas possibilidades surjam, que a criatividade floresça e que a alma encontre expressão autêntica. Jung nos lembra que a vida é um processo de constante renascimento e a segunda metade da vida é o momento propício para que essa renovação aconteça. Por isso, ao vivermos essa etapa, somos convidados a cultivar uma atitude de curiosidade e receptividade, deixando de lado preconceitos e medos que nos impedem de explorar nossa profundidade. É como se estivéssemos abrindo uma janela para um horizonte interior vasto e desconhecido, pronto para nos surpreender. À medida que avançamos na mediana idade, percebemos que o sentido da vida se revela de formas que vão muito além das conquistas externas e das expectativas sociais. Carl Jung nos ensina que essa fase é um convite para olhar para dentro, para abraçar a totalidade da nossa existência. Luz e sombra, passado e futuro, consciente e inconsciente, numa dança delicada que nos leva ao encontro do nosso eu mais autêntico. A segunda metade da vida não é um declínio, mas um despertar. É o momento em que a alma chama para a integração, para que façamos as pazes com nossas partes esquecidas e reprimidas, aquelas que muitas vezes tentamos esconder, mas que carregam uma sabedoria profunda. Esse encontro com a sombra é essencial para a verdadeira liberdade interior. Só quando reconhecemos e acolhemos essas partes ocultas é que podemos nos tornar inteiros. Jung nos lembra que essa jornada é, ao mesmo tempo, delicada e poderosa.
Delicada porque exige paciência, compaixão e coragem para encarar o que antes foi evitado. Poderosa porque, ao aceitar essa complexidade, abrimos espaço para um renascimento da alma, uma transformação que traz plenitude e sentido genuíno. Esse processo de individuação, tornar-se quem realmente somos, é marcado por um diálogo constante entre o consciente e o inconsciente, onde os sonhos e símbolos surgem como guias. Eles falam uma linguagem misteriosa, revelando aspectos de nós que ainda não compreendemos plenamente. Ao prestar atenção a esses sinais, começamos a caminhar com mais consciência e autenticidade. A reconciliação dos opostos internos é outro pilar fundamental nessa caminhada. Jung mostra que dentro de nós coexistem forças diversas que, quando integradas, equilibram a psique. A aceitação dessas polaridades nos libera de conflitos internos e nos aproxima da harmonia. Mais do que nunca, a espiritualidade ganha um papel central na segunda metade da vida. Essa espiritualidade não é dogmática, mas uma experiência profunda de conexão com algo maior, uma abertura ao mistério que transcende o ego. É essa conexão que dá profundidade ao nosso existir e sustenta nossa busca por sentido. Entretanto, Jung adverte contra a armadilha de buscar segurança apenas nas coisas externas, posses, status ou estabilidade. Essas podem oferecer conforto momentâneo, mas não satisfazem a sede da alma por significado. A verdadeira segurança surge da coragem de viver em sintonia com o fluxo da vida, aceitando o desconhecido e permitindo que a transformação ocorra. Ao adotarmos essa postura, despertamos uma curiosidade genuína pela nossa própria existência. Abrimos janelas para novos horizontes internos e descobrimos potencialidades que antes estavam ocultas. Esse despertar é libertador, pois nos tira da rigidez das certezas e nos convida a dançar com a vida em sua essência mais profunda. Por fim, viver a segunda metade da vida, segundo Jung, é um convite para ser luz no mundo. Cada pessoa que integra sua alma e vive com autenticidade contribui para o equilíbrio e a harmonia ao seu redor. É um chamado para que sejamos agentes de transformação, irradiando sabedoria, compaixão e presença. Assim, a mediana idade deixa de ser um momento de medo ou perda e se torna uma etapa rica em descobertas, crescimento e realização. É a oportunidade única de alinhar a vida com o propósito mais profundo da alma, de florescer em plenitude e deixar um legado de significado para as próximas gerações. Que essa jornada seja acolhida com amor e respeito, lembrando sempre das palavras de Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que você, ao olhar para dentro, encontre a força, a coragem e a inspiração para viver essa segunda metade da vida com sentido, autenticidade e alegria profunda.